O desenvolvimento é um dos mandatos possíveis para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de desenvolvimento nunca foram muito populares, talvez por conta da sua natureza não ser muito adequada para a distribuição de rendimentos mensais e previsíveis. A gente sabe que a maioria dos investidores em fundo imobiliário busca essa característica. Por outro lado, com o crescimento e a sofisticação da indústria de fundos imobiliários, esse papel de incorporador pode chamar a atenção de novos fundos e de novos cotistas, por conta de retornos diferenciados que isso pode trazer. Nesse contexto, vamos conversar hoje com um gestor que há mais de 10 anos opera um fundo que faz desenvolvimento e também persegue distribuição mensal previsível, inclusive dando guidance trimestral para os rendimentos. Eu estou aqui hoje com Alexandre Despontin, CEO e fundador da Mérito Investimentos. Alexandre, obrigado por estar aqui, bem-vindo. Quem é você no mundo dos FIIs? Muito obrigado pelo convite, Fernando. Eu sou Alexandre Despontin, tá? Sou sócio fundador da Mérito Investimentos. Fundei a gestora junto com meu sócio, né? Naquele momento onde as gestoras ainda eram muito incipientes, né? Você tinha ali gestoras voltadas para o mercado imobiliário, mas sempre ligadas a algum grande grupo financeiro. Tá? E foi nesse momento que a gente pensou em montar a gestora. Vamos tentar desbravar, ser uma das primeiras gestoras ali focadas nesse setor, né, no mercado imobiliário, para atuar no segmento imobiliário. Tá? Eu sou engenheiro de formação, né, engenheiro aeronáutico pelo ITA. Né? ITA? Mesmo tendo essa formação, tive muita experiência no mercado financeiro e no mercado imobiliário. E me apaixonei pelo setor da construção civil e pelo setor também financeiro, e por isso essa paixão de montar a Mérito. Né? Meu sócio também é engenheiro também, então somos dois engenheiros que fundamos e temos aí toda essa metodologia para poder atuar nesse setor. Alexandre, o Observatório de FIIs tem como missão fomentar a reflexão sistêmica do setor de fundo imobiliário, com o objetivo de contribuir para o seu crescimento sustentável. Nesse caminho, a gente identifica questões que são estruturantes, ou seja, de interesse do ecossistema todo. E a gente transforma essas questões em objetos de pesquisa, estudo e reflexão. Aparentemente, o papel dos fundos de desenvolvimento imobiliário é uma dessas questões. Como você vê os FIIs atuando no desenvolvimento imobiliário daqui em diante? Depois nós vamos falar um pouco mais para trás, mas daqui para frente, quais são as oportunidades e as ameaças? Vou contar, acho que um pouco do histórico desses 10 anos que a gente vive esse mercado, tentar fazer uma reflexão do que aconteceu, como se desenvolveu até hoje e como que ele acredita que deve se desenvolver. Né? Lá em meados de 2012 existiam provavelmente nem 100 fundos imobiliários, como um todo, listados ou não listados. Né? E na época, acho que fundos de desenvolvimento deviam existir 2 ou 3. Né? Dois e três deles eram fundos que éramos geridos por nós em outra casa que a gente estava antes de montar a Mérito. E eram fundos de desenvolvimento com uma política de investimento onde o investidor aportava seus recursos. Né? Então, por exemplo, no ano 1, e ele passava ali 2, 3, 4 anos sem receber nenhum dividendo, e a partir do seu quinto, sexto ano, ele começava a ver o retorno do seu capital. Então, ele tinha uma característica muito parecida com o FIP, né? Onde o investidor ele investia num projeto e depois que ele tinha um resultado, ele recebia tanto dividendo quanto capital de volta, e aí o fundo se extinguia. Né? Então, naquele momento, nós tivemos essa percepção de tentar montar um fundo que corra o risco do desenvolvimento, mas que ele fosse perene. Né? E para que esse fundo fosse perene, o investidor deveria receber ali a sua remuneração de tempos em tempos. Né? E por isso que a gente estruturou o mérito desenvolvimento lá no começo para ter essa cara. Não, ele tem que ser perene. E como é que o investidor vai ver
o resultado? Ele vai ver a distribuição do dividendo mensal conforme os empreendimentos forem se desenvolvendo. Então foi assim que a gente montou essa estrutura, e foi uma estrutura que a gente entendeu que funcionou muito bem, né? Acho que os investidores conseguem ter um track record dos empreendimentos, como eles estão trabalhando, né? Como eles estão desenvolvendo, tendo de resultado, ver como o gestor atua nas dificuldades e nas partes boas do portfólio, e com isso ele consegue ter esse histórico, né? Nos fundos que iniciam e terminam, esse histórico acaba ficando... em poucas pessoas conseguem ver esse histórico dos gestores, né? Então, foi uma forma que a gente estruturou o produto para a gente criar a nossa marca e conseguir criar nosso track record no mercado, né? E hoje, né, naquela época, então, você tinha menos de 100 fundos, provavelmente os listados eram na casa de 30, 40, então eram poucos fundos. Hoje a gente já deve ter chegado a mais de 500 fundos listados, né? Então é uma quantidade bem grande de fundos, né? Se você pegar esses 500 fundos listados, né, aqueles que participam do IFIX, que tem alguma relevância assim, em termos de volume, você tem ali na casa de 110, acho que 120 fundos por aí. Existem só 2 fundos que se classificam, né, como desenvolvimento, né? E tem um pouco da característica parecida, né? Você desenvolver, distribuir um dividendo mensal e ter esse fato perene, né? Então a gente entende, né, que esse mercado de desenvolvimento deve seguir crescendo, né, dentro dos FIIs listados, né, com essa mesma característica que a gente montou lá no início, tá? Só que ele é um setor, né, que os gestores precisam ter um conhecimento muito mais aprofundado do negócio imobiliário, do que um gestor que compra um CRI ou um gestor que compra uma laje para aluguel, né? Porque demanda ali uma atividade muito intensa de prospecção de terreno, de aprovação desses projetos na prefeitura, toda a parte de comercialização, construção. Então, existe uma quantidade de trabalho imobiliário muito maior, né, do que um próprio fundo de aluguel ou fundo de CRI, né? E qual é a comparação que nós fazemos, né? Nós somos praticamente uma incorporadora, né? Só que o acionista de uma incorporadora listada em bolsa, ele não está muito preocupado com o dividendo, né? Ele está muito preocupado com a multiplicação do valor da ação. Então, comprou uma ação lá a R$ 15, ele quer ver aquela ação a 20, 25, 30. Ele não está muito preocupado com os dividendos. Ele, na verdade, prefere que esses dividendos sejam reinvestidos em outros projetos e esse capital se multiplique, né? Enquanto que o cotista de fundo imobiliário, ele é ao contrário, né? Ele quer segurança, ele quer um dividendo mensal, né? Então, ele é o mesmo ativo, né, estruturado de maneira para que os fluxos de caixa cheguem ao investidor, né? Então, se a gente conseguisse fazer uma comparação do que é um fundo de desenvolvimento hoje, né, eu acredito que ele é, na verdade, uma incorporadora, deveria ser uma incorporadora, né, ter toda aquela equipe que existe dentro de uma consultora incorporadora, mas com uma visão financeira dela de que esse fluxo de caixa deve ser positivo ao longo de sempre, né? E novos projetos têm que sempre vir, né, através de uma captação extra de capital, né? Enquanto que nas incorporadoras não, né? Uma vez vendido, uma vez montado uma carteira de recebíveis, normalmente a incorporadora antecipa 100% do que foi vendido com alguma instituição financeira, compra novos terrenos e começa a se alavancar, né? Essa acho que é a grande diferença ali de uma empresa para o FII, né? Ou seja, é um modelo que permite o investimento em desenvolvimento imobiliário sem alavancagem, com esse foco na distribuição previsível. Eu gosto do termo previsível porque é mensal e previsível, né? Então, o investidor de fundo imobiliário, ele quer ter uma ideia de quanto ele vai receber, não só todo mês, mas quanto ele vai receber em cada mês, né? E você, neste modelo, consegue fazer isso. Alexandre, desde 2013, então, como você falou, você gere, junto com a sua equipe, o Mérito Desenvolvimento Imobiliário. Vou voltar na origem do fundo novamente, mais um pouquinho. Você já comentou algumas coisas que a gente vai aproveitar. O momento em 2013 era muito diferente e, além de diferente, era um momento ali, a antessala de uma das maiores crises que já houve no Brasil, né? Eram 101 mil investidores em fundos imobiliários,
esse número ficou estagnado até 2017, ou seja, os primeiros anos do MFI não foram fáceis nessa perspectiva macro, né? Qual era a visão de vocês? Você já comentou, qual era a visão em 2013 para a criação de um fundo que investisse em desenvolvimento? Você já contou algumas coisas. O que talvez você não falou é assim, houve algum ajuste durante esse período crítico aí de 2013 a 16, 17 para sobreviver à crise? Então, nós conceituamos a Mérito em final de 2011, começo de 2012, né? Naquele momento a gente tinha um mercado imobiliário super aquecido, né? Acho que era ali foram os anos dourados ali que você via preços de apartamento dobrarem de valores em cerca de um ano. Então estava um setor bem aquecido. Comprava na planta, vendia. Então tinha uma flipagem de imóveis na planta que parecia uma loucura assim, mas era assim que o mercado estava acontecendo, né? E de fato, 2013, 2016, 2017 foi a crise, justamente por conta dessa supervalorização que a gente teve, né? Então, as incorporadoras com muito distrato, né? Você tinha a economia brasileira como um todo com uma inflação alta, tendo que subir os juros para recompor, teve o impeachment no meio desse caminho da Dilma, então teve ali uma reorganização macro do Brasil que, de certa forma, deixou o mercado imobiliário um pouco mais difícil, né, da gente poder operar e os investidores investir, né? Então, como você comentou, a gente tinha lá na casa de 100 mil investidores, né, de fundos imobiliários. Eu acho que na época que investidores de bolsa, se não me engano, era na casa de 1 milhão e pouco, né? E ficou esse estagnado bastante tempo, né? E o que nós aprendemos nesse período, né? Então, nós concebemos ali em 2012 a gente só como uma gestora, onde nós fazíamos apenas parcerias com incorporadores construtores. Então, nessa época, a gente tinha mais ou menos cerca de 10 parceiros incorporadores com consultores que a gente investia junto com eles, né? Então, constituímos uma sociedade específica para aquele empreendimento, éramos sócios do projeto e desenvolvemos em conjunto. E nesse início, né, a gente entendeu que a gente deveria ter uma estrutura própria, né? Eu ter ali equipe de engenheiro, ter equipe de aprovação, ter equipe de corretor, ter toda a equipe administrativa para atuar, para eu poder conversar com os nossos parceiros e poder ir trocando as melhores práticas do segmento, né? Que você tinha um incorporador que atuava, por exemplo, na Baixada Santista, você tinha um outro incorporador que trabalhava no interior aqui de São Paulo, você tinha um que era na capital, outro que era no Nordeste. Então, cada um tinha a sua forma de administrar, né? E a gente entendeu que a gente precisava ter uma equipe nossa para a gente normalizar um pouco a forma como a gente gostaria que os empreendimentos fossem tocados, né? E em 2016 a gente fundou a Mérito Realty, que é uma construtora incorporadora 100% do fundo, né? Que começou a ter a sua estrutura 100% própria. E aí a gente começou a deixar de ser só uma gestora, né, e começamos a ser uma estrutura mais vertical, onde a gente atuava de ponta a ponta. Né? Que permite muito mais aprendizado, né, corporativo, sinergia, evolução, inovação, né? Bem interessante isso. Exatamente. Então, foi um modelo que foi muito ajustado, né? Então, se você tem algum parceiro que ele tem algum problema em algum empreendimento, ele está com fluxo de caixa apertado, nos empreendimentos que ele tem um parceiro, ele vai acabar deixando um pouco de lado. Ele vai focar naquele empreendimento que ele tem 100%. Né? Então, se você tem a sua equipe 100% própria, você já atua de imediato quando você vê que seu parceiro deixou um pouquinho a desejar naquele quesito. Então foi assim que a gente conseguiu passar por esse período mais difícil, né? A gente entendeu que a gente montando essa estrutura, a gente conseguiu corrigir as rotas no mercado imobiliário, né? E um projeto, ele sempre é um projeto de longo prazo, né? Então você compra um terreno, aprova e vende, entrega depois para o incorporador, vai durar uns 5, 6 anos, né? Você vai passar por uma crise, né? O Brasil deve ter uma crise por ano, O né? Brasil, garantido. Então assim, o empreendimento ele tem que ter, tem que estar bem na sua mão para você mudar um pouco a sua estratégia ao longo do tempo. Ele não pode ser algo engessado, né? Que você precisa tomar as decisões para que você consiga ter ali a melhor rentabilidade. Claríssimo, claríssimo. Há algum tempo eu conversei aqui no Observatório de FIIs com o Leonardo Lido, que é um pesquisador. Ele fez o mestrado dele sobre o papel dos FIIs em hotéis, no mercado hoteleiro.
Eu vou deixar o link do episódio aqui para quem quiser assistir. Uma das reflexões interessantes que ele trouxe foi que o funding para a construção de hotéis no Brasil é muito pulverizado, dependente daquele investidor, pessoa física, que investe diretamente na unidade hoteleira, né? Depois coloca no pool ou não. Enfim, seria o setor de hotéis um novo setor, porque o seu fundo investe majoritariamente em residencial. Né? Exato. Seria o setor de hotel uma oportunidade para além do desenvolvimento imobiliário para habitação, que é super importante? Você vê o envolvimento dos FIIs em outros segmentos? Eu entendo que esse setor de hotéis, a gente precisaria ter um gestor que ele tenha um pouco de bagagem, um pouco de conhecimento na própria atividade hoteleira para poder se aventurar em desenvolver o empreendimento e poder participar desse projeto, né? Porque no meu entendimento, os empreendimentos de hotel, eles são, acho que, os empreendimentos imobiliários mais arriscados que existem, né? Então, imagine, você escolhe uma cidade, você constrói aquele hotel, né? Você divide aquele hotel em, pode ser 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades, pode ser de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, 30 metros quadrados cada unidade. Você tem um pool de serviços que você pode colocar dentro do hotel ou não. E dependendo do bairro ou da região que você coloca, você pode não ter público, né? Então, imagina, você monta um hotel lá, 2 estrelas num bairro que deveria ser de 5. Ninguém vai ficar nesse hotel de 2 estrelas naquele bairro, né? Ou ao contrário, você pode criar um produto muito sofisticado para um lugar que você não tem uma clientela. Então, e você fazer um retrofit ou reajustar, às vezes não é nem questão de preço, né? Às vezes uma diária que deveria ser R$ 500, às vezes por R$ 300 você não encontra ninguém querendo ir para o seu hotel. Então ele acaba sendo, no nosso ponto de vista, um empreendimento imobiliário bem arriscado. Tem que ser do ramo. Tem que ser do ramo. Muito do ramo. E É para um verdade. empreendimento comercial, de lajes comerciais, a laje normalmente é livre, né? Então pode ser uma empresa de qualquer tipo, né? Um empreendimento residencial, você abaixa ali 10, 15% do imóvel, ele está dentro ali dos outros pares em volta, você consegue vender, né? Agora, um hotel, se você errar o ponto ótimo ali de como deve ser essa composição, dificilmente você vai ter alguma liquidez para poder vender esse imóvel, né? E hoje no Brasil, eu não vejo assim um gestor imobiliário que tem esse know-how de operar um hotel e conseguir fazer especificamente esse estudo de mercado para poder desenvolver dentro de um fundo, né? Perfeito. E outros empreendimentos comerciais como galpões, lojas, as chamadas galpões de renda urbana ou mesmo shoppings, como é que você vê o trabalho dos FIIs no desenvolvimento desse tipo de ativo? A gente vê muito mais desenvolvimento de galpões e outros ativos imobiliários assim de locação com as próprias desenvolvedoras, onde elas usam capital proprietário, aí deixam o imóvel pronto, alugado, e depois vendem isso para os FIIs, né? Então, hoje, a maioria das operações acabam sendo dessa forma. Deve ter 1 ou 2 fundos, né, que têm um capital para fazer esse desenvolvimento desde o início, né? Mas não vejo também crescendo muito esse mercado de desenvolvimento de galpões, porque você tem esse concorrente que é o próprio desenvolvedor, que ele mesmo acaba fazendo para ele e não colocando dentro de um fundo imobiliário. Certo. Então, acho que essa é a barreira desse setor para desenvolver imóveis comerciais. Outra questão muito cara para o Observatório de FIIs, Alexandre, é a governança. Inclusive, a minha pesquisa de pós-doutorado na FEA USP tem esse objeto de estudo. A transparência é um dos pilares da indústria de fundo imobiliário. A gente sempre ouve especialistas dizendo que a acessibilidade à informação dos fundos, até a facilidade de entendimento é muito maior do que, por exemplo, no caso de empresas listadas, né? Então, a transparência é um dos pilares da indústria de fundo imobiliário. Embora ainda haja espaço para sofisticação e avanço aqui, especialmente para prevenir o risco do problema de agência, que
que cresce na medida em que gestoras se fundem, vão se tornando cada vez maiores e a assimetria de informação entre o cotista e os gestores naturalmente pode se ampliar, né? Bem, na minha opinião, o mérito desenvolvimento imobiliário é um caso para ser estudado, porque ele foi protagonista de um dos mais ilustrativos casos de transparência da história dos FIIs no Brasil. Nenhum FII passou pelo escrutínio da CVM tão rigoroso quanto o MFII 11. Alexandre, o que houve em 2018? Em 2018, a gente teve uma suspensão ali de negociações das cotas do fundo imobiliário em bolsa por determinação da CVM, né? E ela encontrou algumas inconsistências contábeis, digamos assim, dentro do fundo, né? Desde 2013, né, quando o fundo foi constituído, né, o mérito desenvolvimento ele sempre foi marcado a seus ativos pelo valor justo, né? Então, acho que para tentar fazer uma referência ali com algum fundo de aluguel, né, que é como é marcado hoje a maior parte da indústria, né? Então, os fundos que têm imóveis para investimento de longo prazo e que são para renda, eles têm na norma uma regra de contabilização por laudo de avaliação. Então, tem aquele prédio, tem o seu aluguel mensal, ele é marcado aquele imóvel não pelo valor de custo que foi comprado, e sim por um laudo de avaliação com um consultor independente avalia aquele imóvel. Então, que é feito pelo menos uma vez por ano. Que é pelo menos feito uma vez por ano. Essa era a norma que existia na época, lá em 2013, tá? E todos os fundos trabalhavam dessa forma. Então, o fundo comprava o imóvel por 100 milhões, né? Passava-se um ano dessa compra, ele fazia um laudo de avaliação, agora ele vale 110 milhões. E marcava lá no seu fundo o seu valor de 110 milhões, e com isso o seu valor patrimonial crescia um pouco. E você tinha dentro das demonstrações financeiras um resultado, né, que era advindo de reavaliação patrimonial, e você tinha um resultado advindo dos aluguéis, né? No fundo do mérito desenvolvimento, ele funcionava da mesma forma, 2013, 2014. Então, a gente comprava um terreno, né, fazia algumas benfeitorias nele, né, e um laudo independente marcava quanto que aquele imóvel valia. Então, gastamos ele R$1 milhão no terreno, gastamos mais 500 mil de obra, tá mais ou menos esse empreendimento aqui tá valendo, sei lá, 1.700.000, né? E assim era marcado o valor patrimonial do fundo, né? E conforme nós íamos tendo os resultados, né, de compra e venda das unidades habitacionais, e a gente ia recebendo esse caixa, a gente distribuía esse dividendo para o cotista, né? E na demonstração financeira, a maior rúbrica de resultado acabava sendo por reavaliação patrimonial, que você tinha boa parte desses empreendimentos sendo reavaliados assim, né? E a CVM em 2018 ela olhou, né, o mérito desenvolvimento como um dos 10 fundos mais negociados na Bolsa, com uma rentabilidade na casa de 14% ao ano, com uma distribuição de dividendos mensal ao longo do tempo, pagando mais ou menos uns 30% a mais que seus pares, que na época eram só fundos de aluguéis, né? E o mérito de desenvolvimento, como é desenvolvimento, ele tem que entregar uma rentabilidade maior por conta da seu risco intrínseco, né? Ela suspendeu o fundo para entender como que era o funcionamento do mérito de desenvolvimento, porque o regulador não entendia como que um fundo de desenvolvimento conseguia pagar dividendos mensais num patamar muito maior do que os outros fundos similares. E como o fundo estava crescendo no meio de uma oferta, já era um dos 10 fundos mais negociados em bolsa, ele resolveu fazer essa suspensão para poder entender o modus que o fundo funciona, né? E como se encerrou esse caso, né? Nós ajustamos a forma de contabilizar do fundo de desenvolvimento, o mérito desenvolvimento, para ele que seja contabilizado de uma forma muito parecida de uma companhia aberta, de uma incorporadora, de uma construtora, né? Então, todos os ativos hoje dentro do fundo são marcados a custo, né? Então, se a gente comprar um imóvel nesse ano, né, ano que vem ele vai continuar a custo, daqui 2 anos a custo, 3 anos a custo, né? Quando que ele vai ser, a gente vai ter algum resultado? Só depois que eu vender de fato essa unidade, né, e eu tiver executado ainda a construção. Então, de certa forma, é a mesma metodologia, né,
de uma incorporadora construtora, mas na época, lá em 2016, 2018, era um fundo muito novo, né? Uma estrutura muito diferente, né? É, não só nós, né, mas o administrador fiduciário da época, o auditor, né, a própria CVM também não tinha exatamente o entendimento de como que esse fundo deveria ser marcado. Mas acho que a gente conseguiu superar, né? A gente conseguiu, ao longo desse período que ficou suspensa a negociação do fundo, mostrar para o regulador que as operações geravam resultado, né? O caixa era advindo das operações do fundo, que a forma de contabilizar em termos de laudo de avaliação ou pelo método do POC, né, das incorporadoras construtoras, chegaria no final igual, né, quando esse empreendimento fosse 100% vendido e a gente recebido recursos. Né? Então, nós refizemos toda essa contabilidade nesse modelo novo de uma incorporação, de uma consultora incorporadora listada, e apresentamos esse balanço que também teve resultado para sustentar toda a distribuição de dividendos que a gente teve até o momento. Então, entendo que foi um grande mal-entendido, mas que pelo menos serviu para a gente poder pôr um ponto final nessa forma de contabilizar um fundo de desenvolvimento. Eu acho que foi um bem entendido, porque ajudou a avançar o entendimento, né? Vocês, como pioneiros num modelo, tiveram que pagar um pedágio aí, uma parte da conta, mas hoje, enfim, eu já ouvi outras pessoas dizerem isso, o MFI11 é talvez o único fundo que tem um aval da CVM, porque nenhum outro passou por um escrutínio como ele passou, né? E te ouvindo, e ouvindo a tua explicação sobre o modelo, eu fico pensando assim, às vezes, você que está assistindo aí, você tem um family office, um pequeno family office, tua família faz desenvolvimento imobiliário, você pode avaliar, sofisticar esse investimento por meio desses fundos modernos de desenvolvimento, né? Que vão te entregar as mesmas vantagens que os fundos imobiliários entregam em comparação com o investimento direto em imóvel. Liquidez, maior liquidez, maior diversificação do risco e tudo mais, né? Isso é importantíssimo a gente olhar esses novos modelos, essas inovações para o nosso setor de fundo imobiliário, que é importante, é grande, mas ainda está só começando, né? Alexandre, quero agradecer sua gentileza de estar aqui comigo hoje, de ter vindo aqui. Quero estender os agradecimentos à sua equipe, em especial a Fernanda e a Vivian, que foram super receptivas desde o primeiro e-mail. Parabéns. Certamente a sua liderança explica isso, a postura da gestora. Para mim, isso tudo é sinal de compromisso com o ecossistema, né? E como esse é o papel do observatório, eu quero deixar bem claro esse agradecimento. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder conversar, esclarecer alguns pontos, trazer um pouco da nossa visão, né? Eu acho que é importante, né? Nós ficamos no escritório, né? Visitando as obras, às vezes a gente não tem esse contato com o investidor, da gente poder explicar um pouco o porquê que nós estamos atuando dessa forma, né? Então, gostaria de agradecer a esse espaço aqui e deixar também o meu contato aberto, né? Acho que qualquer investidor ou não do fundo pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a nossa área de RI, e a gente vai poder dar todas as informações, os esclarecimentos aí que a turma vai precisar. Legal, obrigado. E o investidor do fundo certamente quer te ver correndo os 28 Exato. empreendimentos atuais do portfólio, né? Porque você está cuidando do dinheiro do cotista. Exatamente. E você é gestor de fundo imobiliário? É administrador? É distribuidor? Investidor institucional? Regulador? Analista? Então, FI é parte do seu negócio? Então, apoie a produção e distribuição de conhecimento qualificado e contribua para que o setor de FIIs continue crescendo de forma sustentável. Assim, todos ganham. Saiba mais na descrição do vídeo. Até a próxima.